Meu testemunho de fé, parte 10. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Joel 2, 32. Eu tenho conversado com vocês ao longo dessa série de vídeos. Eu quero agradecer a cada um pela companhia e pelo carinho. Todos os dias dedico a minha gratidão a Deus, que me devolveu o dom da vida com graça e misericórdia. Ele me ensinou que há muito a ser feito e viver é um dom maravilhoso que vem dele próprio. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. O Pílula de Esperança é um canal familiar e de conteúdo cristão. Por isso, é recomendado para todos os públicos. Se inscreva, comente e compartilhe. Pessoas podem ser salvas com os princípios que abordamos aqui. No vídeo anterior, eu relatei como se deu a primeira sessão de quimioterapia e a ocorrência da hipotermia e da sensação de morte. Passado o susto, tudo correu bem e eu voltei para casa. Meu pai foi o meu motorista em todas as consultas e em todas as sessões de tratamento, assim como todos os anjos que eu tenho falado aqui nos vídeos. Ele foi um dos principais e até hoje está comigo me ajudando em tudo. Bem, como é sabido por muitos, a quimioterapia é um tratamento pesado. Ela combate o câncer, mas tem efeitos colaterais importantes. Nessa fase, eu já não caminhava, sofria com enjoos constantes e até água me dava ânsia de vômito. Já tinha perdido 41 quilos. Estava uma figura cadavérica e muito abatido. Além disso tudo, não dormia. Sentia dores constantes em todo o corpo e ainda tive um aguçamento no olfato que me fazia sentir o cheiro das coisas com muita intensidade. Por exemplo, quando um carro passava na rua, o fedor da gasolina vinha todo para mim e eu ficava sufocado e passava muito mal com isso. Tempero e perfume se tornaram pesadelos. A doutora Nádia me passou um coquetel de remédios que incluía antibiótico, antivômito, antifúngico, antiviral e o famoso omeprazol para aliviar as complicações do estômago. Ainda apareceram algumas coceiras na pele que viraram feridas e os meus pelos se perderam e eu tive que raspar a cabeça e os braços para que os esparadrapos não me ferissem mais ainda. Quero fazer um agradecimento especial a Nilda, que tão gentilmente se prontificou a ser minha cabeleireira e veio até a minha casa para raspar o meu cabelo e me trazer um pouco de apoio com suas orações. Foram dias difíceis que se seguiram. A segunda sessão deveria ocorrer em fevereiro, mas o meu organismo ficou tão debilitado que eu não tinha imunidade suficiente para aguentar a medicação. Então, eu passei a fazer exames de sangue de 2 em 2 dias para verificar a imunidade. Sofri algumas hemorragias e fui parar no banco de sangue do Hospital Regional do Gama para receber transfusão. Eu quero falar de outro anjo que foi a doutora Marta, hematologista-chefe do hospital, que colocou a equipe dela à minha disposição a pedido da doutora Nádia. E todas as vezes que eu precisei de transfusão, eu fui bem recebido no hospital. As transfusões
fizeram meu organismo engrenar e me ajudaram para receber a medicação da químio. A única vez que eu fui para o banco de sangue e que eu me lembro foi a última, depois de 2 anteriores. Na primeira, a Suzana disse que eu cheguei no hospital inconsciente e sangrando por todos os orifícios, tanto que ela jogou todas as roupas no lixo depois. Se eu tivesse morrido, eu talvez nem teria visto ou sentido. Voltando ao tratamento, depois que o organismo apresentou uma pequena evolução, eu pude retornar aos medicamentos. Nessa época, houve um grande ajuntamento de crentes orando em meu favor. Diversos amigos de variadas religiões se uniram para pedir que eu fosse curado. Isso tudo me deixou muito feliz, pois eu sempre cultivei amizades, mas eu não tinha ideia do quanto eu era querido e amado. E nessa época, muita gente veio me visitar e prestar apoio e solidariedade. Volto a falar do meu amigo Augusto, pois, além dos meus familiares, ele sempre vinha me ver pelo menos uma vez por semana e, juntamente com a sua esposa Maria, trazia uma palavra de conforto e orações. Certa vez, ele trouxe missionários da sua igreja para orarem por mim, e até com recursos financeiros ele me ajudou. A amizade dele é algo que nem eu ou a minha família vamos nos esquecer, e é muito preciosa para mim. Por isso, eu o considero como um irmão. Outro amigo muito presente foi o Wander. Ele estuda muito e descobriu que existe uma folha chamada crajiru, que inibe o câncer. Ele descobriu que há um lugar em Valparaíso de Goiás e ele saía da casa dele para ir buscar essas folhas para mim. A fé que o Wander depositou nesse tratamento alternativo pode ter sido um diferencial na minha recuperação. Se não foram os chás, certamente foi a fé, pois o Wander também é um homem de Deus. Se eu começar a citar nomes aqui, certamente esse vídeo ficará muito grande e ainda cometerei injustiça com alguém. Mas eu quero dizer que foram muitas pessoas que diretamente ou indiretamente me ajudaram com visitas, com ofertas, com orações, com doações de sangue. Um carinho que eu nunca vou me esquecer. Mas, apesar disso tudo, eu ainda corria grande perigo e estava muito fraco. Mas eu me lembro que o pastor Heber falou com a Suzana e pediu informações a meu respeito. E ele teve uma revelação de que um espírito de morte estava me rondando. E posteriormente ele me contou que reuniu todos os discípulos e levantou um clamor pela minha vida. Eu estava morrendo e Deus ouviu o clamor deles e teve misericórdia de mim. Depois de tudo isso, eu consegui tomar a segunda dose da medicação. Porém, tudo piorou. Os sintomas ficaram mais agressivos, os enjoos mais constantes. A única coisa boa que ocorreu foi a febre que cedeu depois de meses. É isso mesmo. Desde o aparecimento dos sintomas e da febre, que eu falei nos vídeos anteriores, somente na quimioterapia foi que ela cedeu. Passando por essas coisas, eu comecei a modificar o meu ponto de vista sobre a vida. E é por isso que hoje eu tenho uma perspectiva positiva sobre tudo. O meu amigo Edmar costuma dizer que o sim de Deus é bênção e o não é proteção. Então, se Ele está nos protegendo, o não dele também é bênção. Assim, eu despertei para Deus de uma forma muito íntima. Eu converso com Deus e eu reparo nos detalhes de tudo para ouvir a voz dele. Por isso que hoje eu sou mais sereno, mais otimista,
tenho fé de que tudo vai dar certo e eu controlo a ansiedade de todas as formas, principalmente com meditação. Por isso eu criei o canal, para compartilhar minhas experiências espirituais e ajudar o máximo de pessoas que eu puder com o meu testemunho e com as minhas reflexões. Eu fiquei muito doente, por meses a fio, e confesso que eu já estava desistindo. Eu orava a Deus pedindo apenas alívio das dores, mas já estava me aceitando com a ideia de me despedir da minha família. Eu sentia tristeza e chorava muito por não estar evoluindo. Ver o sofrimento da Susana, dos meus pais, dos meus filhos, dos meus amigos que vinham me ver, me fazia ficar mais triste ainda. Era nítido que eles saíam daqui de casa bem tristes também. Alguns já me confessaram que houve momentos que eles pensaram que não me veria mais. Assim, eu fui me resignando a esperar a morte. Mas eu não fiquei me vitimizando. Eu aprendi a agradecer a Deus por viver mais um dia e comecei a pensar nas coisas que eu conheço, nas pessoas que eu conheço. Pedi perdão pelos meus pecados e comecei a pedir que Ele confortasse minha família quando eu morresse. Eu comecei a sentir muita paz no meu espírito e cada dia o medo de morrer diminuía. Até as dores não estavam incomodando tanto quanto antes. Fiquei muito tranquilo e pensava que o fim poderia ocorrer a qualquer momento. Eu já tinha chorado muito por conta de tudo aquilo. Sentia dó do meu filho mais novo, o João Arthur, que ficava perguntando para a Susana quando eu o pegaria do colo outra vez. O Pedro Eduardo, que sempre foi muito calado, estava ainda mais. E a Susana já havia perdido muito peso também. Eu esperava o milagre, mas eu só sentia a morte se aproximando. Porém, depois que eu fiz essa oração e me tranquilizei sobre o meu futuro, ocorreu algo incrível. Eu me lembro que eu estava deitado, como de costume, apenas esperando a hora passar. Eu fazia isso todo dia. Um dia, a Susana veio, se sentou ao meu lado e ficou me olhando por alguns minutos. Eu olhei para ela, que me fez a seguinte pergunta: Filho, você me ama? Eu respondi de pronto que sim. É claro que eu te amo. Ela começou a chorar e me pediu: Então luta por mim. Eu não estou aguentando mais e quero que você viva. Nós dois começamos a chorar juntos, mas aconteceu alguma coisa naquele momento. De todos os anjos que Deus ordenou com bênçãos ao meu respeito, a Susana foi o mais importante. A partir dali, o milagre aconteceu. O amor dela, junto com a minha liberação de perdão a todos que me ofenderam e minha paz interior, liberaram uma energia tão positiva que o tratamento começou a dar certo. Cada vez que eu saía da sessão, eu me sentia mais forte, eu comecei a andar de novo, deixei a cadeira de rodas e já não estava sentindo tanto as reações dos efeitos colaterais da químio. E me sentava para ver televisão e conversava com quem viesse me ver. Voltei a sorrir e a fazer graça. Uma vez a Susana me perguntou se eu estava sentindo dor. Eu respondi que só quando eu respirava. Nós rimos dessa brincadeira até hoje. Enfim, o tratamento acabou. Comecei a fazer algumas coisas que não fazia mais, inclusive tomar banho sozinho. Eu fui melhorando de uma maneira tão legal que eu senti vontade de voltar a correr. Pedi autorização à doutora Nádia
e ela ficou muito surpresa. Me encheu de recomendações, puxou a minha orelha, mas me liberou. Quando eu fui fazer a primeira corrida, eu conheci o Carlos. Ele é o líder da equipe de propagação de saúde do Laboratório Sabin aqui em Brasília. E eu sou paciente do Sabin desde o início de toda essa situação. E eu contei parte da minha história para ele, que me adotou, a mim e a Suzana. Hoje nós corremos patrocinados pelo Sabin. Fizemos um monte de amigos por lá, além do Carlos. E vocês lembram da máxima do primeiro vídeo, que eu dizia que a vida começa aos 40? Pois é, não foi bem como eu imaginei, mas para mim começou mesmo. Estou com 45 anos de idade e 4 de remissão. Deus me alcançou com misericórdia, me curou, abriu muitas portas, operou o milagre e me fez ser o cara que eu sou hoje. Tenho 2 datas de nascimento e 2 idades, como eu já mencionei. Voltei a trabalhar sem ser readaptado. Cada exame que eu faço parece que eu nunca tive um câncer. Assim diz o doutor que está cuidando de mim agora. Em janeiro de 2023, acaba o período de remissão da doença. Esse ano, eu estou treinando para correr 21 quilômetros. Faço musculação e adotei uma cachorrinha, a Dolly. O que eu tenho a dizer é que Deus é Deus e não importam as circunstâncias. Ele pode fazer um deserto florescer. Espero que esse testemunho traga um impacto para a sua vida e te ajude de alguma maneira. Pretendo escrever um livro posteriormente. Se acontecer, virarei escritor também. Todos os dias, quando me olho no espelho, eu desejo ser uma pessoa sensacional. E assim eu espero viver todos os dias da minha vida. Na próxima semana, nós vamos voltar com as nossas reflexões bíblicas. Então, para fechar esse vídeo, eu vou te pedir: se inscreva no canal e aperte o sininho de notificações. Compartilhe os nossos vídeos, pois o canal Pílula de Esperança depende do seu apoio para alcançar mais pessoas. O YouTube entende que o conteúdo tem relevância quando você deixa o like ou mesmo o dislike. Isso também gera indicativos para a plataforma. Me siga no Instagram, no perfil Pílula de Esperança. O link está disponível aqui no YouTube. E caso você queira conversar comigo pessoalmente, pode me chamar no direct. E se você gosta do meu trabalho, compartilhe esse vídeo e esse canal com seus amigos. Eu garanto que todos vão receber uma pílula de esperança, de motivação e ânimo. Que Deus abençoe a sua vida.